Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria, um privilégio dividir esses momentos com você, que assiste, que curte, que acompanha, que interage com o programa, que participa da nossa construção, né? E hoje um debate daqueles instigantes, é para fazer a gente pensar um pouco, fica ligadinho que eu tenho certeza que você vai curtir. Já está aqui meu perfil no Instagram, @zeca_pereira, chega por lá para a gente poder conversar, explorar, obviamente, um pouquinho dos assuntos que são abordados aqui também e poder falar sobre teologia, além de outras coisas também. Chega por lá, vou ficar muito feliz e agradeço demais o carinho de toda a nossa audiência que passa por lá. Deixa eu já apresentar aqui os nossos convidados para a gente iniciar a nossa conversa. Com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o reverendo Antônio José Oliveira, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Graça e paz, reverendo Antônio, uma ótima noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Zeca. É um prazer estar aqui novamente, participando deste debate. E vamos ver aí o que a palavra de Deus diz sobre a questão da determinação sobre a morte, né? Sim. A morte é... Os pensadores reformados são muito criticados por esse, eu vou colocar entre aspas aqui, ó, que depois o irmão vai poder explicar, determinismo. Isso. O irmão vai ter oportunidade de falar um pouquinho, de abordar, obviamente, o pensamento reformado sobre. Mas antes, primeiro, agradecer. Obrigado, viu, reverendo Antônio, por aceitar o nosso convite. Estava aqui semana passada no programa. Isso, prazer. Por uma dificuldade com os pensadores reformados aí, suas agendas. Ok, estamos à disposição. E gentilmente atendeu o nosso convite. Muito obrigado, viu, reverendo? Obrigado pelo convite. Vamos começar com as informações da igreja pra gente, Vamos lá. por favor. Hoje nós estamos plantando uma igreja no bairro de Vila Paiva, subdistrito da Vila Guilherme. Essa nova igreja ela está nascendo com o apoio da Igreja Presbiteriana de Vila Pompeia. Nós estamos plantando essa igreja na rua Maria Cândida 196 e estamos lá todos os domingos a partir das 9h30 da manhã nos trabalhos dominical, culto, estudo bíblico. E também temos o nosso trabalho social às terças e quintas-feiras, às 17 horas, que é o treinamento de artes marciais Muay Thai. Então, nós estamos lá buscando trabalhar com a comunidade e buscando ali formar mais uma igreja para que o evangelho seja pregado ali naquela região do bairro da Vila Guilherme. Amém. Que Deus continue derramando graça, viu, reverendo Antônio? Obrigado. No trabalho. A gente que não vejo só tem o privilégio de acompanhar, né? Isso. Esse trabalho aí já durante algum tempo que o irmão sempre que vem aqui comenta. E só para reforçar para você, as redes sociais da igreja já apareceram aí, tá? Então, se você quiser conhecer, quiser outras informações, quiser se envolver de alguma maneira com o trabalho, as redes sociais estão lá para você poder entrar em contato. Elas vão ficar salvas no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. De novo, obrigado, meu irmão. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Zeca. Bom, e também nós recebemos aqui nos nossos estúdios, depois de algum tempo, fazia tempo, que o pastor Dial Chiarotti não nos visitava. Pastor Dial, obrigado pelo carinho, obrigado por aceitar o nosso convite, retornar ao programa. Graça e paz, uma ótima noite, meu irmão. Graça e paz, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Queria agradecer desde já a oportunidade de estar aqui mais uma vez, Zeca, conhecendo o nosso amigo reverendo. E eu creio que vai ser um debate meio polêmico, né? Mas creio que também será um momento de muito aprendizado. Queria aproveitar e mandar um abraço para minha esposa, meus 5 filhos e a toda a igreja Comunhão Rara em Itapevi. Antes de eu fazer a pergunta, passa as informações da igreja, o endereço da igreja lá, Comunhão Rara em Itapevi. Se você quiser acompanhar o nosso trabalho lá na nossa igreja, cultos às quartas-feiras às 19h30 e domingo às 17h nós já estamos lá em oficina de oração, com exceção do primeiro domingo que nós fazemos o culto da família pela manhã, tá bom? Então, a nossa igreja está localizada na rua Rosângela Mariana Lima, 504, no bairro do Engenheiro Cardoso, bem do lado da estação Engenheiro Cardoso. Bem pertinho mesmo, já tive o privilégio de estar lá, que a igreja também é sede de um dos polos do Seminário Batista Livre, pela oportunidade de dar aula, uma comunidade abençoada. Rapaz, a aula foi maravilhosa.
Mas o café que os irmãos preparam é coisa boa demais. O bolo do Jabá. Muito bom, fica aqui o meu abraço lá, todos os irmãos também lá, fui muito bem recebido, meu carinho e, obviamente, estendo aqui a todos os alunos do SBL também. Pastor Dial, a pergunta é uma curiosidade só, hein? O irmão fica à vontade para responder ou não. O irmão falou logo nisso, 5 filhos, né? O irmão é contra o uso de métodos contraceptivos? Eu mesmo fiz a cirurgia, né? Você fez? Depois do terceiro filho, eu fiz a cirurgia para vasectomia. Então tá Só bom. que aí depois eu fui e adotei um casal de gêmeos. Tá ótimo. Não, então tá ótimo. Sabe por que eu pergunto? Porque já faz um tempo que eu estou querendo fazer esse debate aqui no Vejam Só. Mas não encontro ninguém que seja contrário e tudo mais, né? Os que são, às vezes, não querem vir falar sobre. Então, quando o irmão falou 5 filhos, eu falei, deixa eu perguntar, porque de repente ele é contra e a gente pode fazer esse debate aí. Então, tá bom, já está resolvido. Tanto que não é contra, que até já fez a cirurgia também. Então, tá resolvido. Vamos colocar o tema de hoje aí na tela, que não tem nada a ver com o que eu perguntei, né? Era só uma curiosidade mesmo. Todas as mortes ocorrem por vontade de Deus. E a ideia, obviamente, que eu imagino que os nossos convidados vão responder, é que o plano de Deus já está escrito. A dúvida vai ficar, tudo isso é determinado ou se ele já sabia que ia acontecer, certo? Então, primeiro nossos convidados vão responder a pergunta, depois você vai participar respondendo a nossa enquete e aí nós vamos continuar o nosso debate aqui, a nossa conversa sobre o assunto. Reverendo Antônio, o irmão vai ter o privilégio de iniciar. Todas as mortes ocorrem por vontade de Deus. Como o irmão responde a nossa pergunta? Sim, Deus está no controle de todas as coisas, tanto da geração da vida quanto da finalização, ou seja, do término da vida, né? Sim, por vontade de Deus, determinado por Deus o tempo da morte também. Tudo no plano dele. Sim, dentro dos seus decretos eternos. Nada foge ao controle de Deus. Rápido, objetivo, direto. E aí, Reverendo Dial, como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? Eu creio que, assim como o reverendo falou, tudo está no controle de Deus. Mas eu não consigo ver, lendo as Escrituras, que a morte seja algo determinado por Deus. Por quê? Em Gênesis 2,17, nós vamos ver, e o Senhor ordenou ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. É claro que aqui aconteceu uma morte espiritual, né? Mas aí fica aquela questão, se é vontade de Deus todas as mortes, por que Deus, então, ele dá esse aviso para Adão, né? Fala para ele, se você comer, você vai morrer. Então, é algo que eu não quero que você faça. Seria uma ideia de que a morte não era o plano de Deus. Na verdade, a morte, ela surge como uma sentença. Eu penso desse jeito. Por conta do pecado. Deixa eu abrir aí a enquete, depois o reverendo Antônio já vai comentar aqui a linha de raciocínio que o pastor Dial colocou e que ele vai defender e, obviamente, vai conseguir explicar e explorar mais aqui pra gente, tá bom? Então, @programa Vejam Só é o nosso perfil do Instagram, onde você localiza toda a comunicação com o programa e também as nossas enquetes, tá? Para poder participar e nos ajudar aqui. Vamos colocar na tela a pergunta que a produção deixou lá. Deus determina a hora da morte de cada pessoa. Vamos ver as opções? Primeira delas, sim, Deus determina, nada foge do seu plano eterno. Segunda opção, não, o livre-arbítrio pode antecipar ou atrasar isso. Pelo que eu entendi, também não é a linha que você defende, né, Reverendo Dial? Não. O pastor Dial também não defende, mas tá lá, quero saber a sua opinião. A terceira opção eu não sei. Então, sim, Deus determina, tudo está no controle, nada foge, nem a hora da nossa morte. A segunda opção é não, e aí o livre-arbítrio do homem poderia antecipar ou atrasar isso, e o não sei. Tá? Vai lá, vote no final do programa, nós vamos colocar aqui o resultado para saber como é que você pensa também. Reverendo Antônio, eu vou voltar a palavra ao irmão. Eu acho que o comentário inicial do pastor John já traz alguma luz sobre a ideia dele e, obviamente, já dá motivo para os seus comentários também. Por favor. Bem, quanto à segunda
pergunta ali, seu livre-arbítrio, creio eu que alguém deve estar pensando no suicídio, né? Pode ser. É isso mesmo. Suicídio ou, A livre escolha de morrer. algumas atitudes de risco, né? Por exemplo, O o cara acelera o carro tá a dirigindo. 170, Isso. ele está se colocando em uma Tem situação... Exatamente. Exato. Não era o plano... Vamos colocar aqui uma suposição. Não era o plano de Deus que a pessoa morresse ali, mas ele a 170 se coloca em risco e pode morrer. Exato. Mas não é bem assim. Vamos lá. Em Eclesiastes 3, de 1 a 2, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. E essa palavra determinado aqui é uma palavra no hebraico que significa exatamente o que ela está dizendo. Determinado. Tem o dia certo, a hora marcada. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Propósito. E aí ele diz: há tempo de nascer e tempo de morrer. Então Deus já determinou todas as coisas. Outro texto muito interessante. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, antes de qualquer coisa, antes de existência de qualquer tempo, de qualquer criatura, Deus já havia determinado o nascimento de cada ser humano e a morte de cada ser humano. É interessante isso, né? Então, Deus, nos seus decretos eternos, ele estabeleceu todo o plano, toda a história, tudo o que haveria de acontecer. Isso vai convergir no propósito de Deus. E o propósito de Deus, os propósitos eternos de Deus, é para que em tudo Deus seja glorificado. E, ao mesmo tempo, que ocorra dentro daquilo que ele estabeleceu na história da humanidade, dentro do processo ou do plano da salvação. Então é isso, Deus estabeleceu todas as coisas, inclusive o dia que a gente nasce e o dia que a gente morre, como o salmista mesmo diz no Salmo 139. E, reverendo, então, nisso para cada indivíduo, né? Eu faço a pergunta... Para cada um. Tem alguns teóricos que vão dizer assim, por exemplo, Judas. Vamos lá. Judas era um personagem que Deus planejou para aquilo. Sim, Deus escolheu Judas e ele trouxe Judas para aquilo mesmo. Para aquele motivo. Isso. A história dele seria aquela a personagem mesmo. Judas tinha que cumprir aquele papel na história. Aquilo mesmo. Que essa determinação, vamos dizer assim, não seria para todos, mas para alguns personagens específicos da história, para que o plano se cumprisse. Na sua visão, não. De maneira alguma, como diz a palavra de Deus aqui. Perfeito. Ele determinou todos os dias e escreveu os dias no seu livro. Ou seja, está tudo ali dentro do conhecimento e do controle de Deus. De todos os indivíduos. Todos os indivíduos. Perfeito. Exatamente. E aí, pastor John? Essa questão do livro, eu não tenho problema com ela, porque eu creio que o livro já está escrito, já está fechado. Deus, pela sua onisciência, ele já conhece todas as coisas. Então, assim, quando nós temos conhecimento de uma história, fica fácil a gente escrever o começo e o final de todos os episódios, capítulos. Por exemplo, se eu conhecesse a sua história desde o seu nascimento até a sua morte, eu conseguiria tranquilamente escrever um livro e fechar isso. Então, para mim, essa questão do livro tá tranquilo. Como eu tinha falado anteriormente, eu creio que as mortes elas ocorrem por uma punição de Deus e aqui está escrito em Romanos 5,12 como que entrou a morte no mundo, né? Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim toda a morte passou a todos os homens e por isso que todos pecaram. Fica claro nesse texto aqui que a morte ela entra por conta do pecado e não por conta da vontade de Deus de querer matar alguém. Então, assim, se nós formos falar que a morte ela entra
por vontade de Deus, logo nós vamos entrar naquele problema que Deus ele é o criador, então, do mal e do pecado. Porque se o pecado gerou a morte e o pecado era vontade de Deus que acontecesse, então logo Deus ele é o autor do mal e do pecado. Então, só para a gente entender, acho que até para a linha de raciocínio ficar claro para a nossa audiência. Se Deus planejou tudo isso na eternidade... Na eternidade, logo não tinha como acontecer de outra forma. E logo seria... A queda de Adão e o surgimento do pecado. Então ele não poderia ter feito isso na eternidade, porque senão cairia nesse problema do mal, nesse dilema. Mal e do pecado. E o correto, na sua visão, então, é que ele simplesmente conhece o fim, por já estar lá. E por isso ele pode escrever essa história. Deus ele tem uma visão panorâmica, passado, presente e futuro, e ele não precisa ir lá no futuro para conhecer. Tá lá, ele já sabe todas as coisas. Tá. Então a morte só faz parte do plano ou da história depois do pecado. Nós não podemos dizer se no Éden o ser humano era imortal. Tinha lá a árvore da vida e era uma árvore que não era proibida Adão comer. Em Apocalipse fala que essa árvore ela gera fruto uma vez por ano. Então eu não sei como que era essa questão da eternidade no Éden. Nós não podemos afirmar, mas a morte surge depois que ele peca e não anteriormente. E aí, reverendo Antônio, e esse dilema aí que ele colocou aí? A gente precisa entender o conceito de morte que Paulo está dizendo em Romanos, né? Na verdade, morte, dentro do conceito bíblico, é a separação, né? É a separação. Porque a morte, no conceito físico nosso, ela separa o corpo do espírito. A morte é a separação do homem com Deus por causa do pecado. Então, o Paulo está trabalhando com o conceito da morte, da separação do homem com Deus. É interessante notar que Deus, quando ele fez o homem, ele fez de maneira perfeita. E o homem poderia escolher de maneira perfeita sem o pecado. Então, Deus fez tudo perfeito. A questão é, Deus sabia que o mal surgiria e ele permitiu que o mal se levantasse. Ele não é o autor do mal, mas ele permitiu que o mal se levantasse. Ele sabia que o mal surgiria e isso estava nos seus planos. Ele sabia que o mal apareceria e isso estava dentro daquilo que ele já havia estabelecido. Então, ele permite o mal para que, através do mal, o homem pudesse conhecer o amor, a graça, a misericórdia de Deus e receber de Deus, por meio de Cristo, a salvação. Então, tudo está estabelecido por Deus. Mas tinha como o Adão, no caso, ele não provar do fruto e não pecar? Adão, ele tinha livre escolha dentro da perfeição que Deus o criou. Mas Deus, permitindo que o homem escolhesse, ele também sabia que o mal haveria de surgir. Ele permitiu o mal. Então, ele sabia o que estava acontecendo no Éden ali. E ele sabia que mesmo o homem sendo perfeito, o homem seria suscetível à ação do mal. Porque o homem desejou. O homem viu com seus olhos e ele achou o fruto agradável. Ele desejou. O homem também tem desejos, ou foi criado com desejos. Então, na verdade, o homem, ele se entregou à tentação do mal. Ou seja, ele foi levado a ter uma atitude por escolha, achando que aquilo era desejável. Então, e Deus permitindo tudo isso. Por quê? Porque Deus já havia estabelecido lá nos tempos eternos todos esses fatos acontecerem para que ele depois providenciasse um Salvador dentro dos seus planos eternos. Então, tudo vai acontecendo conforme Deus já havia estabelecido. Deus já havia colocado em seu plano eterno. E aí, pastor John?
Até certo ponto a gente concorda, né? Normalmente é assim, vai até certo ponto. Chegou uma hora que... que Deus, que Adão tinha o livre-arbítrio. A questão é que eu vejo, assim, nessa posição, o pastor tinha falado anteriormente que todas as coisas estariam, então, determinadas, ou seja, decretadas por Deus. E agora, nessa fala, ele está falando o ser humano tinha o livre-arbítrio e tal. Mas aí que entra o problema que a queda, na visão do reverendo, ela estava decretada por Deus, né? Então, não tem como Adão ele não comer do fruto, porque se já era algo determinado por Deus, como que fica esse negócio, né? Então, assim, eu vejo que Adão ele tinha o livre-arbítrio e pela escolha má dele, ele é punido com essa separação que o pastor falou. E assim, Tiago 1,15 deixa meio claro isso, né? Como que é o surgimento da morte. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, aqui está falando sobre a geração da morte, né? Não está falando que foi Deus quem gerou, ou que estava dentro do decreto dele, ou que ele tenha determinado essa morte espiritual de Adão. Então, assim, eu não consigo ver a queda como um decreto. Tinha que acontecer. Poderia não acontecer. Mas Deus sabia que ia acontecer. Ele não impede que isso aconteça, e lá desde a fundação de todas as coisas ele já prepara a redenção, entregando o Cordeiro. Realmente, para nós, isso é interessante no sentido de a gente ver uma lógica nisso. Realmente, para nós é difícil. Agora, pense bem. Qual a finalidade de Deus ter feito o universo, o mundo que nós vivemos? Qual a finalidade que Deus... qual o propósito que Deus criou todas as coisas? Por que Deus fez tudo isso? Então, quando a gente começa a entender, a gente fala, mas que Deus maravilhoso é esse? Porque Deus não precisa de nenhum de nós. Deus não precisa do homem. Deus não precisa de nada do que ele criou. Mas ele criou segundo o beneplácito da sua vontade, soberana vontade. Ele resolveu fazer assim. Ele resolveu fazer desse jeito. Ele resolveu estabelecer as coisas assim. Ele resolveu soberanamente. Ele é Deus. Então, é aquilo que a Bíblia mesmo fala. O vaso não pode dizer para o oleiro, por que você me fez assim? O oleiro tem domínio sobre o barro. E ele faz o vaso do jeito que ele quiser. Então, para nós que ainda o pecado age no nosso coração, na nossa vida, para nós é difícil entendermos e aceitarmos a soberana vontade de Deus. Então, realmente, olhando para os olhos lógicos ou da mentalidade humana, realmente é muito difícil. Mas as Escrituras são claras. As Escrituras, olha que interessante, Tiago diz assim, capítulo 4, versos 13 e 15. Atendei agora, vós dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Percebe? Então, por quê? Porque tudo está no controle de Deus. Então, meus planos não são meus. Eu posso pensar em alguns planos, mas não são meus. Está no controle de Deus. Então, tudo está no controle de Deus. Tudo está seguindo de acordo com a vontade de Deus. Nesse texto de Tiago eu consigo ver assim que não tem como a gente fazer um planejamento para o dia de amanhã, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, né? Então, assim, se Deus permitir que eu viva amanhã eu chego... Então, mas é aí que está o problema, pastor. Chega você vai extrapolando a ideia, se Deus permitir, aí parece que ficou no controle dele, a vida. Sim, mas a vida está no controle dele. O problema que eu vejo aqui dentro desse tema
é as atitudes, entendeu? Então, quando o reverendo ele fala que está tudo determinado por Deus, eu consigo pensar o que também todas as nossas ações estariam determinadas por Deus. Então, automaticamente, o mal que Adão cometeu, sendo que a queda estava decretada, era Deus que queria que ele fizesse. Só que aí Deus pega e proíbe ele de fazer isso. Mas aí Adão faz aquilo que Deus proibiu, mas por trás dos bastidores, Deus ele proíbe, mas ele queria que ele fizesse. Então não tinha como Adão não pecar, não tem como um homicida não matar, não tem como um suicida se suicidar, porque está tudo determinado por Deus que assim aconteça. As escolhas dos homens, elas são responsabilidade deles, apesar de estarem no controle e na vontade de Deus. Aí você vai falar, como que isso funciona? Aí eu vou te responder, não sei. Isso o pessoal gosta dessa palavra, né? Isso é um mistério, a gente não sabe. Deus está no controle de tudo, determinou tudo. O homem tem as suas escolhas e é responsável pelos seus atos e escolhas. Mas como é que essas coisas se ajuntam? Como é que essas coisas se conjugam? Eu não sei. Mas isso vai, no final das contas, vai se encontrar dentro daquilo que o homem escolheu e daquilo que Deus estabeleceu. Percebe? É a mesma coisa quando você olha assim na perspectiva de uma linha de trem. Você tem um trilho de um lado, você tem outro trilho do outro lado. Mas quando você olha na perspectiva do horizonte, parece que os trilhos eles se encontram. É mais ou menos isso. No final, tudo vai concorrer para a glória de Deus. Tudo vai concorrer de uma maneira perfeita. É isso. Só para orientar aqui o debate, depois dessa fala, tá, pastor Jorge, nós vamos chamar o intervalo. Depois ainda tem mais um bloco, tem mais um tempinho para a gente comentar, mas só para a gente já marcar aqui que nós vamos na sequência para o intervalo. Você acha que responde a sua dúvida? Você vê que o reverendo Antônio admite que a responsabilidade do homem está presente na equação. Eu costumo brincar aqui, viu, reverendo Antônio, que essa é uma das poucas oportunidades que você vai ver o reformado falando em mistério. É isso aí. É uma das poucas. Tem algumas outras, mas essa daqui é uma delas. É isso aí. É o mistério, não é? É um mistério. Você não vê sempre isso. Aproveita, viu? Como diria tira um print pra você ver. Vai. Então, essa questão da liberdade, que, ao meu ver, não é uma liberdade se Não funcionasse desse jeito, né? O exemplo mesmo do trilho do trem tá ali. Uma roda tá em um, a outra tá no outro. Isso. Mas acontece que a roda da liberdade, ela não tem outra opção a não ser seguir o trilho, tá? Entendeu? Entendi. Então, eu vejo em alguns textos e a gente vai entender que Deus ele sempre quis se relacionar com o homem. Uhum. E só existe relacionamento se existe liberdade. Então, se eu já estava determinado que eu me relacionasse, então automaticamente quem não se relaciona é porque Deus não queria se relacionar. Uhum. Só que não é isso que nós vemos nas Escrituras. Por exemplo, em Gênesis 4:7, o próprio Deus falando com Caim. Ele diz aqui, se fizeres o bem, não haverá aceitação para ti? É uma pergunta, né? Se não fizeres, o pecado jaz à porta, e para ti o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então Deus está falando para ele, se você agir direito, conforme a minha vontade, porventura não será aceito por mim? Agora, se continuar com esse sentimento, com essas atitudes, o mal jaz à porta. Então está na sua responsabilidade dominá-lo, para que você seja aceito. Sim, então, assim, é verdade. Se Deus queria que Caim não matasse Abel, por que ele dá essa advertência para ele? Só que aí, quando nós olhamos para essa visão determinista, isso que Deus está falando parece que não é uma verdade. Falso, porque ele já tinha determinado que Caim matasse Abel. Ele só está falando para cumprir um protocolo, mas por trás das câmeras já está escrito. Vamos trabalhar com o propósito de Deus? Qual é o significado da palavra Abel? Aí você vai entender o propósito de Deus. Nós vamos para o intervalo, aí você já volta com essa resposta e a gente continua nessa aí, o significado
de Abel e nós vamos falar do propósito também, que agora entra nessa fórmula aqui. Mas vamos dar uma respirada. Tem para você tomar uma água, de repente você pesquisar aí, né? Qual o significado de Abel também. Aproveita o intervalo rapidinho, ó. Telefone da grade na tela. Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só. Vem estudar teologia na grade. Código 11 3115-0819. 3115-0819. Anota, tira uma foto aí da tela para amanhã, em horário comercial, você ligar, tirar suas dúvidas, falar com o pessoal da Secretaria da Grade, você de São Paulo e de todo o Brasil tem a oportunidade de estudar na grade, principalmente agora com o método EAD, né? Então, fica fácil para você estudar. Vai lá, vê os cursos, as possibilidades, vê tudo direitinho para você fazer parte desse time, estudar um pouco mais de teologia, se aprimorar no conhecimento das Escrituras Sagradas, se preparar, né, para responder esse chamado aí que, de repente, Deus tem na sua vida, ministerial. Então, vale a pena, tá bom? Você investir nisso e a grade é a nossa indicação, tá certo? Além disso, deixo aqui para você as redes sociais da HIT, vem conhecer a nossa emissora, o nosso conteúdo, tem muito produto interessante para você poder assistir, para sua família poder acompanhar, jornalismo, entretenimento, tem programa de culinária, de saúde, feminino, musical. Poxa, tem muita coisa. Vem para a HIT para você acompanhar e conhecer a nossa programação, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Intervalo rapidinho na nossa conversa, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios Reverendo Antônio José Oliveira, pastor John Chiarotti, eles que têm nos ajudado na busca por resposta a essa pergunta. Todas as mortes ocorrem por vontade de Deus? E nós finalizamos o primeiro bloco com uma pergunta do Reverendo Antônio, depois da leitura pelo pastor John, do texto de Gênesis 4, ali da história de Caim e Abel. Qual que foi a pergunta, reverendo, que o irmão fez ao pastor John? O assassinato de Abel por Caim, Abel tem um significado em tudo isso, um propósito de Deus. Abel, o nome Abel significa sopro. E é interessante que você pode observar que Caim, ele assassinou Abel por inveja. Abel, ele era uma pessoa, um homem temente a Deus, cultuava a Deus na conformidade da vontade de Deus, era um homem que se preocupava com o seu relacionamento com Deus. Já Caim já era tanto quanto distante de Deus, e com essa distância ele se tornou uma pessoa amarga, invejosa, rebelde. E aí ele, por inveja, ele assassina o seu irmão Abel. Caim assassina Abel. Muito bem. Abel significa sopro. E ele não deixou descendentes. O pecado já havia entrado no mundo. Depois da morte de Abel, Adão e Eva têm um outro filho, chamado Sete. A partir daí vem o quem? A partir daí vem toda a descendência, a preparação do povo de Deus para a vinda do Salvador. Enquanto Caim, ele se afasta, ele forma um outro clã, e a partir de Caim também vem uma outra geração, que serão aqueles mais para frente, aqueles que serão os inimigos, né, do povo de Deus. E então, assim, Deus está formando essa questão de preparação de um povo exclusivo para a vinda do Salvador. Da mesma maneira, houve então a morte. Então, Deus usou a morte de Abel para mostrar a corrupção humana. E Deus mostrou em Sete a sua misericórdia e a sua graça em fazer com que esse povo, o descendente de Sete, viesse a se formar o povo que haveria de trazer o Salvador ao mundo. Deus usa a morte de Abel, então, para um propósito. Então, mas aí por que ele adverte Caim, então, de mudar de atitude? Para mostrar a nós quantas vezes Deus nos adverte e nós sempre vamos escolher o errado por causa do pecado. Sempre. E isso, muitas vezes, Deus permite que nós escolhemos o errado para um propósito. Por exemplo... Mas é que está a questão, ele permite ou ele determina?
Perdão. Ele estabeleceu para que nós escolhêssemos errado. Perdão, a palavra está equivocada. Escolheu para que nós escolhêssemos errado exatamente para o seu propósito. Por exemplo, os irmãos de José pegaram José, venderam José. Mentiram para o pai, etc. E vamos que vamos. E aí o que aconteceu? No final, tudo concorreu para um propósito de Deus. Qual? Preservar o seu povo da fome, de tudo aquilo que estava acontecendo naquela época. José até, né? Vocês intentaram o mal. E Deus tornou o mal, que vocês fizeram a mim, em bem. Percebe? Então você vai vendo que Deus, ele tem em todas as coisas, não que nós não sejamos responsáveis pelas nossas atitudes, mas Deus, ele trabalha dentro daquilo que ele já determinou nas nossas escolhas para o seu propósito. Mas nós somos responsáveis por isso. Essa equação é difícil, né? De responder, né? Porque assim, eu sou responsável, mas eu só faço aquilo que Deus ele determinou. E quando eu faço aquilo que ele determina que é mal, ele me pune. Então eu vejo, fica estranho essa perspectiva, né? Porque assim, se não poderia Caim ele ter outro tipo de atitude, então por que Deus adverte? Deus estaria brincando ou de repente mentindo para Caim? Fala, Caim, eu quero que se você fizer, se você fizer bem, o seu destino será diferente, vai ser aceito. Só que nessa perspectiva determinista, não tinha como ele não fazer isso. E sobre essa questão de determinar as coisas, em Jeremias 19, né, do 4 ao 5, vai dizer assim, ó, porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nem eles, nem os seus pais, nem os reis de Judá conheceram. E encheram esse lugar de sangue inocente, edificaram os altos a Baal, para queimarem os seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei e nem passou pela minha mente. Então, assim, aqui está demonstrando que o homem, ele pratica coisas que Deus não queria que ele fizesse. Então, se existe uma determinação nas atitudes do homem, por que ele está falando dessa forma? Fala, vocês estão fazendo coisas que eu não ordenei, que eu nem falei para vocês fazerem e nem passou na minha mente que vocês fizessem tal ato. Não que Deus não soubesse, quando fala essa parte, nem passou pela minha mente, não que Deus não sabia, que eles falam, quando fala não passou pela minha mente, fala, eu nunca pensei em projetar um homem para fazer essas coisas. Entendi. É a história do arrependimento. Deus se arrepende de alguma coisa? Deus diz lá que ele se arrependeu de ter feito o homem quando ele enviou o dilúvio. Mas estranho? Então, essa linguagem que é usada para fazer uma similaridade entre o desejo humano e o desejo de Deus, ou as atitudes humanas e as atitudes de Deus, é para que nós possamos entender o sentimento de Deus. Na verdade, ele não disse para o povo fazer aquilo, mas o povo fez. Mas ele já sabia que o povo ia fazer. Então, mas estava determinado por ele a fazer. Já estava estabelecido que o povo ia fazer. Ele já sabia que o povo ia fazer. Mas não tinha como o povo não fazer, porque ele queria que eles fizessem. Mas o povo, ele sabia que o povo já estava estabelecido porque o pecado já estava no mundo. Então, mas até essa parte de saber, eu concordo. O meu problema com essa visão é Deus determinar que assim fosse. Isso. Então, não tinha como eles não sacrificar os filhos, porque Deus já tinha determinado. Então, automaticamente, eles estão fazendo a vontade de Deus. É como eu disse, nós não conseguimos compreender como é que essas coisas se conjugam. É um mistério. Mas que Deus, ele estabeleceu todas as coisas, sim, ele já estabeleceu. Então, mas pastor Djal, até por uma questão assim, de planejamento, o plano só não pode ser perfeito se vier de Deus, se ele fizer. Então, por exemplo, se Deus só planejou tudo, porque ele já sabia o que ia acontecer, não está no controle do homem esse planejamento de Deus, vamos dizer assim?
Não, porque assim, o problema de estar no plano é quando Deus tem que determinar até as nossas atitudes para que o plano dele se cumpra. Automaticamente, então, o homem ele acaba virando um robô, ele não tem liberdade. Então, essa liberdade que é falada, ela não existe. Porque é o que eu volto a falar, só existe liberdade, só existe relacionamento se existe liberdade. Se não, nós somos os seres autômatos. Não teria como eu não fazer o mal, porque Deus ele quis que eu fizesse. E eu penso assim, nós temos a nossa liberdade, mas isso não impede de que Deus ele interfira no meio da nossa história, que ele venha e haja no meio da nossa história, porque nós não somos deístas, a forma de pensar que Deus criou todas as coisas e abandonou o ser humano ao léu. Não, Deus ele está cuidando, ele está interferindo. Eu mesmo não tenho problema nenhum eu escolhi ir para cá, mas aí Deus, ele, pela sua soberania, ele vai lá, interfere no meu caminho e me traz de volta, mas não... História de Paulo, né? Mas... Vamos lá. O que o irmão entende por liberdade? Eu não sou livre. O pecado não controla o homem? Tudo que ele decide não está afetado pelo pecado? Está corrompido. Então, né? Que liberdade é essa? Eu não tenho liberdade. Eu sou escravo do pecado. Mas a própria Bíblia diz. Capacitados pela graça de fazer a vontade de Deus. Mas Paulo diz em Romanos, o mal que eu não quero fazer, esse faço, mas o bem que eu desejo, isso eu não consigo. Sim, Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, nós não temos liberdade. A liberdade que eu tenho, a liberdade está em Cristo. Liberdade do pecado. E agora eu sou conduzido a caminhar de acordo com os propósitos de Deus. A questão é essa, eu não tenho liberdade. Eu, mesmo incrédulo, não tenho liberdade. E mesmo como cristão, eu caminho dentro dos propósitos de Deus. Eu sou um instrumento nas mãos de Deus. Eu sou como diz a Bíblia, né? Um vaso nas mãos de Deus. E Ele trabalha no meu ser da maneira como Ele quer, como Ele soberanamente estabeleceu. Olha que coisa mais linda. Quer dizer, então, que Deus, Ele me elegeu, me escolheu, me predestinou e Ele determinou que eu viesse crer em Jesus Cristo. Olha que coisa mais linda. E os que não vieram, Ele também determinou. Mas todos já estavam não condenados. Tinha possibilidade dessa pessoa. Sim, mas todos estavam condenados. Até aí eu concordo. E olha que coisa mais linda. Mas aí Ele disponibiliza a salvação a todos. Ele disponibiliza em Cristo a salvação àqueles a quem Ele escolheu. Ele sabia aqueles a quem Ele escolheu, não porque haveriam de crer, mas porque Ele escolheu para crerem. Ele não escolheu por causa que eles haveriam de crer. Ele escolheu para crerem. É diferente. Tá vendo? E aí, é diferente? É complicado. Porque assim, eu entendo que nós estamos mortos em delitos e pecados mesmo, isso como o reverendo falou. Só que aí vem a graça de Deus que nos capacita a responder o chamado soberano de Deus. E essa graça vem para todos. Eu acredito que sim, e aí entra aquela questão que se é possível resistir ou não. Sim. Eu penso que é possível rejeitar a graça de Deus, esse favor imerecido de Deus. Então vamos colocar da seguinte maneira: Deus soberanamente estabeleceu todas as coisas. Aí Ele oferece gratuitamente a salvação. O homem decide se eu quero ou não quero. E aí quando o homem diz, eu não quero, poxa, mas Deus estabeleceu a graça, estabeleceu todas as coisas e deu a graça. Então, o plano de Deus, ele está sendo frustrado. Porque ele ofereceu a graça para uma pessoa que rejeitou? Não, porque quem aceita essa graça, ele vai ser salvo. Percebe como o nosso chamado é irresistível? Então, mas aí, pastor, nessa perspectiva que o irmão vê, então, assim, até as atitudes más, elas são vontade de Deus. Então, assim, uma pessoa que está queimando o filho em sacrifício, ele está fazendo a vontade de Deus. Porque o homem está no pecado.
Todos pecaram. Então, mas aí que tá o negócio. Quando é para responder, fazer a vontade de Deus, aí tá decretado. Agora, quando tá determinado por Deus, mas quando é para o ser humano profanar, aí já é responsabilidade humana. E já não é Deus que determinou. Soberanamente, Deus está conduzindo todas essas coisas. É que para nós é muito difícil aceitar essas coisas, porque nós não compreendemos o que Deus já escreveu no resto da história. Qual o propósito no final do livro? Nós não sabemos. É por isso que para nós é muito difícil. E outra coisa, a infinitude de Deus, ela não pode caber na nossa cabeça finita, no nosso intelecto limitado. Então, eu não sei até onde Deus escreveu, ou o que ele escreveu lá no final da página. Eu não sei do livro dele, né? Sim. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, que mesmo nas atitudes como essa que você falou, Deus continua sendo amor, bondade, justiça, misericórdia em todo o tempo. Mesmo mandando o dilúvio, ele continua sendo amoroso, bondoso. Mesmo ele mandando fogo do céu para Sodoma e Gomorra, ele continua sendo amoroso, bondoso, misericordioso. É um exercício de juízo em pessoas desobedientes. A questão é, eles só são desobedientes porque Deus assim determinou, e Deus, após eles agirem infielmente, ele vai lá e pune por aquilo que eles fizeram, que era a vontade deles. Isso que fica então, difícil. É essa questão. Tudo concorreu para dentro do propósito e do plano eterno de Deus da salvação. Tudo concorreu para isso. É isso que... Mas para nós, tem determinadas coisas, como essa que o irmão acabou de colocar, que é difícil conjugar essa vontade soberana de Deus dentro da responsabilidade humana. É difícil conjugar. Nós não conseguimos. Como o próprio Zeca falou. E para nós, reformados, isso é um mistério. Mas uma coisa é certa. A palavra de Deus mostra que Deus em todas as coisas é soberano. E então eu não posso tirar algumas e colocar outras, entendeu? E soberania é um tema caríssimo também para a teologia reformada, né? Então, vamos dizer, está no top, né? Então, assim, vai dominar todas as outras linhas de pensamento, inclusive essas questões de responsabilidade, tal, tudo debaixo desse guarda-chuva da soberania, né? Mas assim, eu não vejo que Deus ele deixe de ser soberano se ele der livre-arbítrio ao homem. Porque ele fez isso com Adão e ele não deixou de ser soberano por ter dado livre-arbítrio. O pastor crê que Adão tinha livre-arbítrio pleno. Tinha livre-arbítrio e Adão, ele soberanamente, aliás, Deus soberanamente estabeleceu que Adão haveria de cair e pronto, final. E a partir daí o plano todo repete. Propósito de Deus. Outro dia eu debati... E Adão é responsável pela sua escolha. Eu debati com um calvinista que aí ele abraça o determinismo até as últimas consequências. E aí, quando eu fiz uma pergunta para ele a respeito mais ou menos desse tema aqui, ele falou, Deus criou o mal e o pecado e eu durmo tranquilo com isso. Então, assim, ele vai até as últimas consequências, porque eu vejo assim que muitos calvinistas, quando chega nesse tópico aqui, nessa ponte aqui, das atitudes más que foram determinadas por Deus, falam, não, aí já é um mistério, né? Que aí entre a soberania e a liberdade vira um mistério. Aí Adão tinha livre-arbítrio, mas ele não tinha como não pecar, então não tinha livre-arbítrio. Então as coisas tinham que caminhar desse jeito e era tudo uma suposta liberdade. Então, assim, nós não consigo ver de outra forma a não ser de que nós somos marionetes dentro dessa perspectiva. Se Deus ele fala que eu posso escolher, mas eu não posso, então eu não sou livre. Deuteronômio 30:19 vai dizer, ó, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua semente. Então, assim, tem escolha. Ele nos dá essa opção de escolher vida ou morte. Se eu escolher uma vida de pecado, com certeza... Eu fico imaginando a cena de Jesus olhando para Jerusalém, lá do alto do monte, e ele chorando. E ele diz assim, quantas vezes
eu quis reunir vocês como a galinha reúne seus pintinhos e vocês não quiseram. Aí, isso dentro do evangelho. Mas por quê que ele chora? Porque ele sabe que eles não creriam. E por que eles não queriam? Porque tudo isso concorria para o propósito e plano salvífico de Deus. Porque ele veio para os seus não receberam. E todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem chamados filhos de Deus. Percebe? Percebe? Então, tudo está concorrendo segundo o propósito de Deus. Gente, inclusive a morte. Não, aí quando é tudo mesmo. Inclusive o término do programa, que está chegando. Se ele determinou, ou se ele sabia que ia terminar, vai terminar. Isso eu tenho certeza. Então, vamos para as considerações finais e conclusão. O pastor Djal, por favor, inicie. Depois o reverendo Antônio finaliza o programa aqui com a fala dele. Por favor, pastor. Eu penso que a vontade de Deus é que nós estejamos com Ele, né? E fazendo a sua vontade, né? Romanos 12:2 vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual que seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não consigo imaginar que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus seja que alguém pratique mal, pratique iniquidade, sacrifique teu filho a Moloque, a Baal. Eu consigo ver um Deus amoroso, bondoso, que faz uma proposta de salvação fiel, verdadeira. Não que ele não oferece essa salvação supostamente, não. Ele pega, é verdade mesmo que ele fala quando que ele deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque senão nós estaríamos colocando o pecado como um algo mais poderoso do que o poder da salvação. Porque quando chega em Romanos 11:32, nós vamos ver que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Não, Deus encerrou a todos debaixo do pecado para agir com todos de misericórdia. Então, ele disponibiliza a graça a todos. É claro, a graça nos capacita a enxergar o caminho e aí Deus nos dá liberdade de escolher se vamos seguir o caminho ou não. E é esse texto que o pastor citou a respeito de Jerusalém, que mata os profetas e tal. Quantas vezes eu tentei juntar vocês, igual a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Então mostra também a liberdade humana aí. Então é isso. Eu agradeço, Zeca, pela oportunidade. Obrigado, reverendo. Gostei muito de conversar com o senhor. Super educado. Obrigado mesmo. Mandar um abraço para todos aí que estão nos acompanhando. Boa. Gratidão é nossa. Pastor, só para reforçar, os contatos do pastor Djal, tanto da igreja quanto dele, lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, chega por lá. Reverendo Antônio, também 3 minutinhos para as considerações finais, por favor. Obrigado. Eu quero dizer para você que está nos assistindo, em primeiro lugar, agradecer ao Zeca o convite, nosso irmão Djal. Prazer, viu, pastor? Amém. Deus o abençoe, viu? Amém. Mas mais especialmente para você que está aí nos assistindo, Deus, ele é soberano em todas as suas atitudes. Deus, ele tem o controle de todas as coisas debaixo da sua poderosa mão. Mas este Deus, mesmo tendo o controle, sendo soberano, ele é um Deus amoroso, misericordioso e gracioso. E ele enviou seu Filho Jesus Cristo a este mundo. Ele criou este mundo, ele estabeleceu toda a história e no tempo determinado, como diz Paulo, ali ele envia o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, ressuscitar para que nós pudéssemos ter vida e vida com Deus. Eu convido você a refletir sobre isso. Nós não sabemos do dia da nossa morte, mas Deus sabe. Nós não sabemos como morreremos, mas Deus sabe. Mas acima de tudo, Deus, ele é também aquele que transmite a vida e a vida eterna em Cristo Jesus. Creio que seja um momento para que nós possamos refletir sobre como viveremos na eternidade.
Então é um convite que eu te faço. Olhe para a cruz, olhe para Cristo e abrace ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Muito obrigado mais uma vez aos irmãos, viu? Amém, Reverendo Antônio. Obrigado pelo carinho, pelas palavras e também para encerrar o programa, né? E só para reforçar aqui os contatos da igreja que foram disponibilizados, estão salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, chega por lá, tá bom? Vamos colocar na tela aí o resultado da enquete, já que eu falei do Instagram aqui, vamos ver o que os nossos internautas responderam na nossa enquete. Tá lá, ó, Deus determina a hora da morte de cada pessoa. Vamos ver como é que ficou? Primeira opção, sim, nada foge do plano eterno, ou seja, está tudo debaixo do controle de Deus, né? 60%. A segunda opção, que falava do livre-arbítrio, poderia antecipar ou não, 34%. Bastante gente, olha lá. Bastante gente. E o não sei, 6%. Obrigado a todo mundo que votou, que participou. Só vou citar aqui 2 nomes, né? A Cleonice e a Patrícia, que foram dois comentários que a nossa produção pegou, mas não deu tempo de colocar aqui, mas eu quero agradecer, citando essas nossas 2 internautas, a todos que votaram e participaram. Obrigado pelo carinho. A edição de hoje fica por aqui. Na sequência, você fica com mais uma edição do Jornal Toda Hora, tá bom? E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Forte abraço, até a próxima.